Cara, eu vejo mais isso do que qualquer outra coisa. Que é, o escritório não cresce, ele tá estagnado. Ele, ano contra ano, ele não aumenta a receita, pelo contrário, ele se mantém, mas ele tá perdendo poder de compra, que você acabou de falar, a inflação é um fato. E o mercado contábil, ele fabrica muito exemplo como esse. Ele fabrica muitos exemplos assim. E eu acho que tem alguns fatores que a gente pode discutir, que inclusive são fatores que vão precisar mudar para o momento que a gente está vivendo agora, que eu quero fazer esse gancho. Mas, no seu ponto de vista, por que o mercado contábil fabrica tantos casos como esse que você acabou de me descrever? Do escritório que anda de lado de faturamento, do escritório que às vezes não assume essa responsabilidade sobre crescimento. No seu ponto de vista, por que a gente fabrica tantos casos assim? Porque empreender é difícil, qualquer cenário. Se você for conversar com qualquer área, a área do direito, a área da medicina, a regra não são pessoas dando certo e ganhando muito dinheiro. A regra são pessoas com resultado mediano. Porque empreender é uma jornada que exige uma transformação pessoal. Pegando o caso do contador, é bem curioso isso. O contador, quando ele começa a trabalhar, ele está ali cuidando do trabalho do jeito dele. Então ele faz lá a apuração fiscal do jeito dele, com todo comprometimento, a demonstração contábil. Beleza, ele está ali entregando o resultado. Ele precisa começar a aprender a vender. Ele não aprendeu a vender na jornada dele. Na faculdade, não aprendeu a vender no trabalho. Ele precisa se transformar numa nova versão de contador. Não é aquele contador que entrega bem feito, é aquele contador que é capaz de fazer as pessoas confiarem nele e pagar o preço justo. Então você tem um primeiro choque de comportamento, de mudança comportamental, que é o contador virar um contador vendedor. E aí muitos contadores não conseguem fazer. Para dar um número, a última pesquisa que eu vi do Sescom de São Paulo, que é o estado com o maior número de CNPJs do Brasil, ou seja, em tese... Desculpa, gente, em tese São Paulo deveria ter o maior número de contadores, tem o maior número de contadores bem-sucedidos no Brasil. Em São Paulo, 66% dos contadores faturam menos que 30k por mês. 66%? 66%. Ou seja, mais da metade dos contadores faturam menos que 30 mil por mês. Isso é um problema, porque contadores que não destravaram a função contador-vendedor. Então, o primeiro choque de gestão é o contador aprender a originar bons negócios. Ele atrair e converter bons clientes. Inclusive, é uma das coisas que a Moonflag faz e ajuda muitos contadores nisso. Depois que ele começa a crescer, Matheus, passa a ter um segundo desafio. Ele começa a ter que contratar gente. Ele começa a ter que formar gente, porque as pessoas que vêm no mercado não vêm prontas. Ele começa a ter que fazer feedback, começa a ter que fazer delegação, e não delargar, né? Delegar e não delargar. Aí ele começa a ter que destravar uma nova função, que é o contador líder de pessoas. Sim. Geralmente isso acontece a partir dos 30k de faturamento mensal. Ele começa a ter que montar time, contrata uma pessoa do fiscal, ou no contábil, no DP, o contábil é sempre o último, né? Um no DP, um no societário, depois vem o contábil. Ele contrata pessoas. E ele vai ter que aprender a delegar, vai ter que aprender a contratar. Inclusive, um dos piores erros que os contadores cometem, Matheus, é contratar errado. Contratar errado é um dos piores pecados que você pode cometer na contabilidade, porque você vai demorar para contratar, você dá chance para essa pessoa trabalhar, ela não funciona, você demora a demitir. Ou seja, contratar uma pessoa errada na contabilidade é quase você sacrificar um ano de trabalho. É quase um ano para você ficar naquele processo de, meu Deus, de contrato. Ou seja, aprender a contratar certo é condição para o crescimento. Se você contratar mal, você não cresce na contabilidade. Você trava o teu crescimento. Então, essa jornada de aprendizagem do contador virar um líder de pessoas é um outro desafio. Depois ele passa por uma outra mudança, que é o contador gestor de processos. Ele precisa aprender a mapear processos, a controlar, a criar ritos de gestão, indicadores de desempenho, fazer melhoria contínua. É uma outra competência que o contador não tinha. Ou seja, ao longo da jornada, especialmente do 0 ao 100k de faturamento mensal, o contador precisa mudar muitas vezes. E é essa sequência de mudanças que faz com que tantos contadores não consigam crescer. E por isso, inclusive, que é tão importante o contador ter a humildade e a grandeza de pedir ajuda. É muito difícil você conseguir fazer isso sozinho, porque essas mudanças todas estão no que nós chamamos de pontos cegos. Ponto cego é uma área da nossa vida que a gente não consegue enxergar sozinho. A gente precisa do olhar do outro para enxergar. Pegando o exemplo que você falou, você quando tinha um time de 3 funcionários, você não sabia o tanto de coisa que você sabe hoje liderando 50. Naquele momento lá atrás, você tinha pontos cegos. Você não enxergava como era necessário, por exemplo, dar exemplo. De chegar segunda-feira, 8 da manhã, constrói cultura. Naquela época você não tinha nem clareza do que a cultura fazia. Aquilo era um ponto cego, que à medida que você foi crescendo, o ponto cego foi clareando. O contador precisa clarear pontos cegos para poder dar salto de crescimento. E os contadores, como eles ficam muito presos no operacional, dentro do seu escritório contábil, tentando resolver o problema sozinho, ele fica preso nesses pontos cegos. Sim, total. E eu acho que é legal a gente colocar, você já falou isso aqui hoje e eu gosto sempre de reforçar. Cada mercado, cada segmento tem seus desafios e eventualmente seus pontos cegos. Então, por exemplo, um mercado de tecnologia é um mercado que ele vai ter muito mais esclarecimento sobre vendas, mas talvez ele tenha muitos pontos cegos em gestão, governança, finanças, compliance.
Entendeu? O mercado do varejo, ele pode ser que tenha muito mais clareza sobre venda, mas também muito menos domínio sobre gestão de pessoas, turnover, rotatividade, cultura, inclusive. E talvez o contador ele tenha mais clareza sobre os aspectos de compliance, natureza da função e financeiro, por exemplo. Ele vai ter muito mais skill nesse lado, mas vai ter pontos cegos em vendas, na contrapartida. Então é importante a gente entender que todo tipo de segmento de mercado tem pontos cegos e tem esclarecimentos, né? E tem um fator que eu acho que influencia no ponto cego contador-vendedor, que é o que você colocou, que ele não deixa de... Eu até posso ser interpretado mal se eu falar isso dessa maneira, mas ele não deixa de ser uma armadilha, que é a indicação. A indicação, ela é, ao mesmo tempo que ela é a resolução e ela é solucionadora de problemas para o mercado contábil, ela é uma armadilha. Por quê? Porque ela é uma armadilha? Porque ela não te faz exercitar esclarecimentos sobre o processo de vendas. Porque vira aquele negócio, não, eu não preciso me esforçar para isso, porque vai vir indicação do meu trabalho, como sempre veio há 20 anos, e não vai parar de vir, em algum momento vai continuar vindo. Mas quando você parar para olhar de vez em quando, peraí, quanto que eu cresci esse ano em relação ao outro? Não cresci nada. E o outro, nada. Então aí quando você se dá conta, pô, eu tô há 3, 4, 5 anos sem crescer, perdi um monte de gente nesse meio do tempo, porque se a empresa não cresce, pessoas saem. Né? Nenhum talento vai ficar numa empresa que não cresce. Nenhum. Se ele ficar, é porque realmente ele também perdeu a perspectiva de vida. Entenda isso, né? Porque se eu quero ter uma equipe boa, mas a empresa não cresce, não fecha essa conta. Não existe equipe boa em empresa que não cresce, no meu ponto de vista. Pessoas boas, jovens, ambiciosos, querem crescer. E se você mostra que dentro da empresa você pode crescer com eles, tudo bem. Agora, se você não cresce, não gera perspectiva. E aí, cara, por que isso acontece? Porque eu tenho um fator aqui que é a indicação, que é o famoso pinga mais não seca, só que aí eu não me forço a dominar o processo de crescimento, porque eu não preciso, em tese. E aí já o cara do varejo, ele não pode contar com isso. Então ele já, ao contrário, ele fala, se eu não dominar esse processo, eu morro. Então eu vou ser muito bom nisso. O cara da ferramenta, do SaaS, do software, também. Então o iFood, ele só existe porque ele domina muito o processo de crescimento, growth, scala. Então, assim, não existe um iFood se ele não dominar vendas. E aí é onde eu acho que os pontos cegos variam de caso a caso. Às vezes o mercado digital, né, o mercado de infoprodutores, são mercados que o cara domina pra caramba todo esse lado, mas às vezes não domina o financeiro. Então, acho que a natureza da operação de cada um vai trazer pontos cegos. E também se conhecer, né? Isso, acho que é um autoconhecimento, é um ponto de partida inicial para eu traçar um plano para corrigir, né? Total. Isso foi algo muito valioso do contador, que depende da indicação. A indicação, ela ao mesmo tempo que é uma bênção, ela pode ser uma penitência. É uma bênção que você está trazendo um cliente com um custo de aquisição de cliente baixíssimo, às vezes até zero. Geralmente a indicação, ela traz um cliente parecido com o cliente que te indicou, então você tem um nível de qualificação ali do cliente, né? Mais ou menos a mesma estratégia, o mesmo tamanho, o comportamento do cliente. Por outro lado, você fica vítima daquilo. Se você não tiver outras estratégias, você fica vítima da indicação. E aí você vê um dos motivos pelo quais tantos contadores faturam menos que 30 mil, porque depende de indicação. Imagina, você tem 15 clientes na carteira. Se você depender desses 15 clientes te indicarem para você crescer, você vai demorar muitos anos para crescer. Porque o número de pessoas que te indica é pequeno. Uhum. A indicação ela é muito mais potente, inclusive, quando você tem centenas de clientes. Porque aí você tem uma indicação muito maior em volume. É isso aí. Ou seja, um pequeno contador não pode se dar o luxo de depender só de indicação. Ele precisa acessar outras estratégias de crescimento. Ele precisa fazer prospecção ativa, ele precisa utilizar o digital para poder se posicionar, ele precisa ter uma presença digital para as pessoas saberem quem ele é. Hoje em dia, quando alguém quer saber de outra pessoa, eu não vou no teu site, eu vou no teu Instagram. O Instagram é o seu novo cartão de visitas, é o seu novo site. Sim. Então, se o contador não tem minimamente um Instagram, que a pessoa que chega lá olha e fala, olha que legal, essa é uma contadora diferente. Como é que você quer atrair um cliente se ele acha que você é só mais um? Ou mesmo se ele nem percebe valor no que você está falando. Por isso que é tão importante o contador ele entender que ele, no momento que ele decidiu deixar de ser contador e também ser empresário contábil, aí é a grande transformação. Ele precisa de novos comportamentos, de novas estratégias, e é aí que muitos contadores não avançam. Eles travam porque continuam querendo se comportar só como contadores.